Ô, Marcelo, eu tenho uma curiosidade. O que fez você começar? Quando que te atraiu essa cultura? Olha, tudo começa numa crise, né? Então, eu estava muito bem de vida, construtora, e aí eu tive um acidente de automóvel, as coisas viraram, e eu tive que começar a dar aula. Quando eu voltei, fiquei praticamente 6 meses afastado, comecei a dar aula no ensino médio, fui convidado para uma universidade para abrir alguns cursos de contabilidade, de gestão, fisioterapia, e assim montamos. Fui numa outra universidade pública também para fazer uma ampliação, que foi ideia minha, e eu comecei a falar assim, a gente consegue fazer, a gente consegue dar a volta por cima e superar as coisas. Aí eu criei uma empresa que nós fabricávamos lousa interativa, eu montava, trazia os componentes... Não, losona mesmo. Lousa mesmo, aquela grande. Inclusive, uma brincadeira com o Murilo, que ele tinha, se não me engano, 7 ou 8 anos, e eu coloquei na escola dele. E ninguém sabia daquilo. A Marina, o Murilo. Um dia eu cheguei em casa, estava a lousa na sala, ele estava treinando, a Marina estava com um monte de gente assistindo o filme. Aí saía, o Murilo começava a brincar, pequenininho. E aí, quando os professores travavam a lousa, aquela coisa toda, chama o manual, que era o Murilo lá no 6º ano, a ajudar os professores. E aí a coisa foi andando. Eu comecei... Ou seja, era um hardware, né? Você fabricava uma coisa que era um hardware. Exatamente. E aí se encantou com o universo. Aí eu falei assim, mas só isso, não é legal. Aí o meu colega, o Amaral Carvalho, do projeto Matemática de Ensino, que o nosso grande guru falecido, infelizmente, o professor Batel Anjo, da Universidade de Aveiro, tendo convivência com ele, conhecendo a universidade, eles tinham a gamificação, jogos que colocavam nas telas interativas, lousa, né? Eu chamo a tela. E aí o negócio foi evoluindo, e eu ia naquelas feiras internacionais, tem a BET, que é em Londres, aquela coisa maravilhosa. Como a Marina falou, nós estávamos uma distância longa, eles iam comigo, que era frio danado. Parecia que era uma coisa do outro planeta. Mundo. Hoje a gente fala, isso a gente tem, E aí o que foi acontecendo? Aí, num determinado momento, na universidade, uma startup apresentou uma impressora 3D. Eu falei, que legal esse negócio, o cara faz um bagulho e tal. E aí, eu trouxe, o Murilo montou uma lá na sala de casa. Fez com a impressora 3D a mesma coisa que ele fez com a lousa interativa. Exatamente. Ele fez uma coisa real, um objeto. Exatamente, porque a impressora 3D é praticamente assim, com 80%, você produz 80% de uma impressora 3D na sua casa. Né? Só ter as ferramentas. E aí foi andando o negócio, eu comecei a colocar impressora 3D nas salas de aula, começou indo andando. Aí eu tive uma empresa dentro do CETEC na USP, que nós trabalhávamos em importação de impressoras 3D, de resina, com laser, com filamentos. Aí eu fiz um projeto para uma empresa aí de educação, Maker, e montamos 32 salas Maker, eu nem sabia o que era na época. E aí eu comecei a pesquisar. Né? Eu falei, bom, vamos atrás disso daí. E nas minhas andanças aí pelo mundo, eu descobri o Fab Labs, né? Que é um projeto da Fab Foundation, do professor Neil. Falei, pô, isso é fantástico. E comecei a estudar, comecei a pesquisar. Aí eu vi que era muito para universidades, né? Principalmente de Barcelona, Universidade de Arquitetura. Eu vi lá em Barcelona, uma impressora de concreto, fazia uma casa. Uma coisa assim maravilhosa. Tem impressão hoje de foguete, né? De órgão. De órgãos. Tem um trabalho com célula-tronco, tem também até barcos chineses fabricam. Ou seja, como você falou, a prototipagem de impressora 3D revolucionou, inclusive a indústria, não é só. Ô, Amado, eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que a gente precisaria de 8 dias para falar aqui, mas é óbvio que eu conto com o seu entusiasmo e com o seu poder de síntese. Como que você vê o futuro da educação hoje, nesse mundo com tanta novidade? Olha, eu rodo o Brasil inteiro e estou rodando agora o mundo. Tá? Como eu falo para todo mundo, as crianças do mundo inteiro são iguais. É a diferença de políticas públicas, né? Que alguns incentivos mais, que nem tivemos agora há pouco tempo em Dubai, foi fantástico ver como evoluiu a questão da Coreia do Sul, a questão da Finlândia também. O próprio Portugal, que eu também sou português, tenho a cidadania, mas sou apaixonado por esse país. Eu sou um brasileiro que defende o Brasil em qualquer instância. E comecei a falar assim, quando eu montei esse projeto, eu poderia fazer para uma escola privada. Eu falei, não, vamos fazer um projeto para aqueles que mais necessitam,
que é a rede pública, que são aquelas crianças que precisam dessas tecnologias para desenvolver, como os meus colegas, o Dr. Ellington e a Miriam falaram. Então, eu comecei com muito desafio. Primeiro, o Fab Lab, que é a primeira sala make que eu montei, que, por coincidência, o professor Marcos, na cidade de Elias Fausto. E aí, o prefeito, quando eu falei para ele com esse entusiasmo que eu tenho, ele falou, então vamos apostar. Né? Não vai pensar que foi fácil. Não é, Não né? vai. Porque hoje eu tenho um problema muito grave. Se você está fazendo uma prefeitura que o partido é vermelho, o azul não quer. Aí começa a criticar. Você põe no azul, o verde não quer. Você põe no verde, o amarelo não quer. Ou seja, nós temos um problema, inclusive foi uma frase do professor Paulo Blinstein, que cada 4 ou 8 anos as coisas na cidade voltam para a Idade da Pedra porque eles destroem tudo. Eu teve a pachorra de um prefeito que assumiu falar para mim que vai desligar todas as telas interativas porque não era necessário, porque foi projeto do outro. Mas o que eu vejo acontecer cada vez mais, e pelo depoimento de várias pessoas que estiveram aqui, é que quando uma coisa funciona, exatamente, aí a transformação ou a convergência, né, de visões, começa a falar, não. Aí eu vou te contar outro caos. Eu gosto de contar caos, tá? Por favor. Eu não sou contador de soma, eu gosto de contar caos. Sim. Uma outra prefeitura montou um Fab Lab e perdeu a eleição. Eu falei, acabou. O outro prefeito não quer nem saber disso. Vai fechar. Passado um mês, ele me chama lá. O Amado, o que é isso? É assim. Fui totalmente esperançoso. Sabe o que ele fez? Adorei. Não tem problema que ele fez. Eu vou ampliar o projeto. Pronto. Hoje nós temos o Fab Labs lá e mais 17 salas maker. É isso. Temos a formação de gestores que ele contratou. Porque as formações de professores eu já tinha. Porque a educação maker, ele não é só sala de aula. O gestor também, o diretor de escola também tem que estar envolvido com o processo e motivar os seus professores. E os professores motivam os alunos. E eu falo que é uma via de duas mãos. Né? Como o nosso amigo Edgar lá em Recife, ele tem o projeto Mulheres Makers, que é maravilhoso. Edgar Andrade, em Recife. Exatamente. E o que acontece? Tem que sair. Nós temos que levar essa cultura maker também para as casas, tá? Para trazer a família, como a professora Kelly falou, envolver as famílias com aniversário, com fazer, eles construíram a receita, fazer o bolo. Porque fazer bolo também é maker. Claro!